A Itatiaia veio até aqui, ao Estádio dos Aflitos, Casa do Náutico, para conversar com o presidente do clube, Diógenes Braga. Na nossa conversa, falamos um pouco sobre SAF, sobre Liga Forte Futebol e a campanha do clube na Série C do Brasileiro. Confere aí como foi a nossa conversa com o Diógenes Braga. O Náutico vem há muito tempo, tentando reestruturar o clube, entrou na recuperação judicial. Como é que está nesse momento as negociações para transformar o clube em SAF? Na verdade, assim, a gente vem preparando o clube para esse novo momento, esse novo cenário do futebol brasileiro, que é o caminho da profissionalização dos clubes, né? E aí, assim, existem inúmeras etapas em relação a isso. Então, toda a organização interna do clube, dos departamentos de funcionamento dos clubes, esse é um ponto que a gente tem um ponto bem ajustado em relação a isso. A estruturação, toda a estruturação de parte de dívida do clube, que aí vem a questão da RJ. Quando você coloca o clube em RJ, na verdade, você oficializa, torna uma coisa oficial e legal todo levantamento em relação a ativos e passivos do clube. Isso deixa de forma muito clara, assim, para qualquer investidor que venha a interessar no clube, qual é efetivamente o tamanho do patrimônio e o tamanho do débito. Toda a questão em relação à questão das categorias de base, que isso é um ponto extremamente importante em relação à questão de SAF, é uma coisa também que a gente fez. Por exemplo, a gente sofreu o rebaixamento ano passado e nós não diminuímos o valor destinado, o efetivo destinado às divisões de base. A gente não diminuiu investimento em relação à base, pelo contrário, a gente até reforçou a estrutura em relação a isso, toda a questão do CT, que aí veio com a questão do Grupo Mateus também, de forma que a gente se preparou para isso, né? E aí veio também, a gente tem tido cuidado de tudo que a gente faz no clube, a gente fazer com assessorias, com assessores com bastante expertise. E aí vem a questão da RJ, nós fizemos com o escritório do Dr. Rodrigo Caú Beltrão, que é um escritório com larga experiência, com conhecimento enorme em recuperação judicial. E a questão da SAF, de valuation do clube, de colocar o clube no mercado, nós fizemos isso junto com a assessoria da Pluri Sportsville. E também um trabalho que vem muito a contento. A gente colocou, o clube entrou oficialmente no mercado. Existem já alguns players interessados, já no sentido de buscar mais informações em relação ao clube. Então a gente entende que essa evolução para que a gente caminhe para o direcionamento de um ou mais de um investidores com interesse maior e que a gente caminhe para uma aproximação maior para a evolução, no sentido de que o clube vá efetivamente seguir e concluir no caminho da SAF. A gente entende que esse caminho ele está muito próximo, é um caminho que está evoluindo com muita naturalidade e com uma velocidade boa na nossa visão. Pronto, presidente. Sobre futebol, o Náutico tem a janela de transferências se encerrando aí até a próxima sexta-feira e muito se fala aí na possibilidade de trazer pelo menos mais 2 reforços, um atacante. O que é que a torcida pode esperar aí em termos de contratação até o fechamento dessa janela? Tenho acompanhado o trabalho da diretoria, do executivo, do treinador, acompanhando tudo isso. Mercado extremamente difícil. Eu não posso colocar aqui que a gente vai conseguir mais reforços. É importante que assim, desde a chegada de Marchiori, nós temos 2 zagueiros, que foram Joécio e Richardson, 2 volantes, que foram Elton e Lima. Temos o meia, que é o Alexandre Tan, que veio do Sampaio, veio encaixado na negociação do Joécio, na verdade, mas é um jogador que vai estar aqui. Temos o Iago, que veio do Fluminense, que é um meio atacante, uma promessa lá, que estava treinando com o elenco profissional do Fluminense, que está aí. E temos o Berguinho e o Ribamar, que chegou há pouco. A gente teve a contratação praticamente de um time. Esses atletas vieram basicamente repondo atletas que saíram. E o que acontece é que a gente aproveitou, conduziu de uma forma em que atletas que a gente via a possibilidade de que eles fossem encaminhados ou para clubes, como por exemplo o Galto, que foi para o Paraguai, voltou para o Paraguai. Tivemos a perda do Paulo Miranda, aí tivemos rescisão de atletas, como no caso do Regis Tossati, mas de forma com atletas que a gente entendeu que a gente entendeu que na nossa avaliação
era melhor que não seguisse no processo. Nós buscamos encaminhamento desses atletas e buscamos repor esses atletas qualificando. E dessa forma a gente mudou, aí pensando que o elenco da gente é um elenco próximo a 30 atletas, normalmente um elenco fica próximo a 30 atletas, a gente mudou um terço do elenco praticamente. Então há todo mundo tem a expectativa de que a gente evolua dentro de campo, em relação à questão de contratações, mas há de se ver que boa parte das contratações elas estão ainda iniciando. O Lima fez a gente no último jogo do Operário, nós tivemos 3 estreias, né? Tivemos Lima, tivemos Joécio e tivemos Richardson. O Ribamar não entrou em campo ainda. Então, assim, a gente fica muito na expectativa de trazer, mas a gente contratou bastante. Se a gente pegar dentro da Série C, ninguém conseguiu reforçar como a gente conseguiu. Até pela dificuldade de mercado. Desses atletas, a gente trouxe Joécio vindo da Série B, Richardson vindo da Série B, o Alexandre Tan vindo da Série B, Elton vindo da Série B, Lima vindo da Série B, Iago vindo da Série A, Ribamar vindo da Série B, Berguinho vindo da Série C. Mas assim, tivemos o Jean também, o centroavante, que veio da Jacuipense, é Série D. Então a gente tem aí de 9 jogadores, um da D, um da C, um da A e 6 da B. Então nós trouxemos para o elenco atletas que estavam tendo uma divisão acima. Então a gente entende que é muito uma questão desses atletas encaixarem, irem trabalhando e assim, gente para entrar ainda. O último jogo, por exemplo, todo mundo comenta como o Elton e Lima entraram bem. Foi a estreia de Lima. O Ribamar ainda está aí, chegou, vai ver como é que o treinador vai conduzir, se ele vai fazer a estreia domingo. Mas assim, não é uma questão apenas de contratar, é muito de encaixar quem veio, né? E veio bastante, né? Eu acho que a gente reforçou bastante e a gente está muito confiante em relação a isso. E a gente não tem no mercado, não é simplesmente uma decisão sua de contratar ou de não contratar, porque você não tem essa disponibilidade toda de atletas. Então é a questão de você ter a disponibilidade de um atleta que se encaixa com o que você quer, que atende o que você quer, dentro da condição financeira que você consegue arcar. O fim da sua gestão, né, é um biênio, né, 2022-23, e aí a pergunta que é recorrente é, ao final do seu mandato, o senhor pretende concorrer novamente à reeleição? Eu entendo que tem muita coisa ainda a acontecer. Acho que a gente está num momento de acesso, a gente está dentro do G8, bem classificado, muito próximo da classificação ao quadrangular. Dentro do quadrangular você tem 6 jogos para vencer 3, principalmente os 3 aqui dentro de casa, que o mando da gente é muito bom. E você podendo ter um acesso que reposiciona o clube de uma forma adequada. Eu entendo que tudo isso é extremamente importante para muita coisa, inclusive como uma forma de prioridade de assuntos. Eu acho que o assunto eleitoral no clube, ele não deve ser prioritário. Eu entendo que o assunto eleitoral, ele gera as discordâncias, que evolui para divergências, que evolui para desentendimento, que evolui para enfrentamento. Isso é tudo que a gente não precisa no momento. A gente precisa desse momento de unidade, no sentido de que a gente consiga o acesso à Série B de 2024. Então, acho que o assunto eleitoral, com todas as pessoas que têm me abordado, tenho dito, o assunto eleitoral neste momento não é prioritário no clube. O assunto prioritário é o acesso. Em passado, do campeonato seguindo, Deus quiser a gente conseguindo o acesso, aí eu acho que se trata do processo eleitoral. Mas nesse momento eu entendo que o processo eleitoral ele não é saudável. Eu acho que ele tem muito mais, sendo trazido nesse momento, ele tem muito mais a dividir do que a unir, que é o que a gente precisa para a gente caminhar no caminho de acesso. Pronto, presidente. Agora, falando um pouco sobre Liga Forte Futebol, o Náutico não assinou o contrato de adesão a esse movimento. Teve uma assembleia extraordinária no final do ano passado, mas o clube entendeu que o valor não condizia com aquilo que o clube entende como justo. O senhor podia explicar a que ponto está essa negociação? O Náutico pretende aderir à Liga Forte? Quais foram os valores envolvidos? Na verdade, não é uma negociação. Tá? O que ocorre é que, de forma bem resumida, a Liga ela vende 20% dos direitos de transmissão
dos clubes que estão na liga ao investidor. E esse aporte, esse investidor comprando os 20% dos clubes que estão na liga, esse critério de divisão é que ele foi colocado fazendo um recorte do ano de 23, e fazendo um recorte do ano de 23 o Náutico não estaria nesse montante de divisão, da divisão entre os clubes. A gente argumentou que nós somos sócios fundadores da Liga Forte, estamos desde o início, começou em 22, e que a gente deveria estar dentro do critério. Isso foi votado como uma associação de clubes, e o que foi colocado é que desse montante dividido entre os clubes, 1,5% seria tirado para os 5 clubes que fazem parte da Liga Forte Futebol, mas que estão na Série C momentaneamente, além do Náutico, o CSA, o Figueirense, o Operário e o Brusque. E nesse montante, aplicando-se os critérios de divisão desse montante de 1,5% que vão para os clubes, viria para o Náutico alguma coisa, como teria alguns bônus, alguma coisa que girasse na casa de 10 milhões de reais. E analisando toda a documentação, a gente viu que a gente teria até o dia 15 de setembro para que a gente se posicionasse. A gente entendeu, a comissão entendeu, esse assunto ele é colocado, ele é conduzido por uma comissão na aprovação, na adesão lá atrás, quando a gente assinou um term sheet não vinculante, mas assinou como membro da Liga Forte Futebol, foi determinado no Conselho que haveria uma comissão. Essa comissão é formada pelo presidente e vice do Executivo, no caso eu e Luiz Felipe, presidente e vice do Conselho Deliberativo, Alexandre Carneiro e Pablo, e presidente do Conselho Fiscal, que é Marcos Lavô. Então, a comissão entendeu que a gente deveria trazer o assunto de volta para o clube e debater esse assunto. Não só no Conselho, mas debater com lideranças do clube, debater com várias pessoas que fazem parte, que têm cargo no clube não, mas um clube com a tradição do Náutico, ele é um clube feito por muitas pessoas. Então esse é um assunto que ele foi trazido, que tem sido debatido, teve uma sessão ordinária no Conselho Deliberativo para debater esse tema, isso foi colocado e foi debatido de uma forma muito clara, muito extensa e com posicionamento de todos. E a ideia de todos, do clube, é que esse assunto ele seja tratado e que a gente chegue até o dia 15 com a solução de assinar e aderir ou de não assinar. Tá aí, você viu como foi a nossa conversa com Diógenes Braga, presidente do Náutico. E para seguir acompanhando as informações do Náutico e dos clubes da nossa região, segue acompanhando a gente no itatiaia.com.br.